Mas para a nossa conversa de hoje, que está aqui para nos receber ou para acolher as nossas dúvidas, a fisioterapeuta Litiele Vegas, correto, né? Não, é Veiga, Veiga, né? Não tem aham. um S. Veiga. A Litiele, ela vai falar um pouco mais dela para nós, evidente, mas ela tem, dentro do know-how, dentro do trabalho dela, a parte sobre a fisioterapia pélvica, e que dentro do universo de nós, homens, ela é muito interessante. E contempla, entre tantas outras funções, uma delas é da área da sexualidade, ao qual contribui para a nossa ereção, orgasmo e demais outras áreas, aí, outros pontos que a gente vai explorar aqui na nossa conversa. Fica convidado em colocar aqui embaixo nos comentários qualquer pergunta que a gente pode estar lendo no restante do tempo. Sinta vontade também em entrar em contato com a própria Litiane, que está aqui no nossa descrição, todos os dados dela que pode encontrar e acessar os canais das redes, enfim. Então, gente, eu sou o Elias Pokorski, sou psicólogo, trabalho com homens já há bastante tempo, principalmente dentro do âmbito da sexualidade. Tenho uma especialidade que é disfunção erétil e ejaculação precoce, mas não é sobre exatamente isso que a gente vai abordar hoje. A gente vai abordar sobre fisioterapia pélvica. Litiane Veiga, como é que está? Como é que está a vida? Como é que está passando? Estamos passando bem depois dessa enchente aí, ainda acredito que todo mundo está se recuperando ainda, né? Porque ano que vem foi bem diferente do que está sendo esse ano, pelo menos agora, depois que passou esse evento aí catastrófico, né? Mas prazer, então, eu sou Lite, eu sei que é difícil meu nome, né? É diferente, mas podem me chamar de Lite, eu até prefiro. Meu pai inventou de colocar esse nome aí em mim. Eu sou do interior, eu moro atualmente agora em Porto Alegre, eu atendo presencialmente. Infelizmente, a parte da fisioterapia tem essa dificuldade em relação ao online, né? Que a gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa visualizar o que está acontecendo para também conseguir dar uma ajuda melhor para essas pessoas, né? Eu me formei em fisioterapia, sou graduada, né, em fisioterapia, e desde a graduação eu já venho sido estimulada a ir para a parte da sexualidade, que é uma coisa que me interessa. Eu queria conhecer mais também como que a fisioterapia poderia ajudar mais sobre isso. Meu trabalho de conclusão já foi sobre o assoalho pélvico também. Então, logo depois, eu já me especializei em sexualidade funcional com o Dr. Gustavo, e ele foi um professor excelente. A gente está conseguindo resultados bem satisfatórios, inovadores mesmo, com vários recursos que vêm sido estudados e aprimorados, né, durante todos esses anos, lá desde 1940 até atualmente. O que eu vejo bastante é que, além da fisioterapia pélvica, ela ser muito focada mais para as mulheres atualmente, porque realmente precisamos falar sobre isso, né? Mas o sexo todo como parte da gente, né? A gente precisa tocar nesse assunto, porque falando da minha profissão do assoalho pélvico, além de tu falar desse assunto que envolve a parte sexual, essas mesmas estruturas, os mesmos músculos, eles também são responsáveis por outras questões, como fazer parte do sistema urinário, do sistema no retal, né? E de postura dos nossos órgãos. Então, ele faz muito trabalho além da parte sexual, que também está junto ali. Então, por deixarem a parte da sexualidade de lado, acabou se perdendo também essas outras partes que são muito importantes. A gente faz xixi o tempo todo dia, né? Não tem como não fazer xixi, como não ir no banheiro, não tem como os nossos órgãos ficarem lá dentro se não tiver músculo guardando eles, né? Assim como o abdômen, o nosso assoalho também funciona da mesma forma. O nosso abdômen, ele não tem osso aqui na frente, né? Termina aqui a costela, se tu apertar, afunda, porque só tem músculo e logo depois tem as vísceras. E o assoalho pélvico, ela faz a mesma função, de segurar também tudo lá para dentro. Então, a gente já tem a gravidade, que coloca peso em cima, né? A gente vai ficando mais velho. E o principal ponto é a gente pensar que são músculos, como qualquer outro do corpo. Então, se a gente consegue treinar o braço para ficar bonito, grandão lá, a gente consegue treinar também essa musculatura, né? Olha, por um grande tempo, foram 6 anos, eu tive muito trabalho. Trabalhei muito para geriatrias. Uma em especial em Porto Alegre, eu prestava serviço lá durante muito tempo. Muito tempo, muitas horas na semana eu prestava serviço lá.
E a fisioterapia era a rotina. Tinha muitos fisioterapeutas de um lado para o outro, todos os dias, às vezes de noite, inclusive, era o horário que algum deles podiam trabalhar. A fisioterapia, né, além do universo da sexualidade, que para muitos, como tu diz, realmente é uma novidade, porque a gente está mais habituado eu pelo menos, estou muito habituado a ver a fisioterapia como é que eu posso dizer? O sujeito se acidentou. Vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que aprender a caminhar, movimentar o braço, coisas muito nesse sentido. Ou para idoso, né? Ter que se movimentar. Tem outra parte aí que eu acho que dá para a gente aprofundar, até porque eu acredito que seja muito interessante, que é para falar um pouco mais dessa parte mesmo, da bexiga, do próprio reto, eu acho que funciona, né? O controle de esfíncter, tem tudo isso aí, eu acho que no apanhado aí do assoalho pélvico. Mas para nós homens, vamos começar já dentro daquilo que a maioria dos homens já querem saber, né? Como é que se usa isso para o homem no universo da sexualidade? Como é que ele pode aprender? O que tem aí que conhecer ou que seria interessante ele conhecer para aplicar, para aperfeiçoar, para treinar ou para mesmo, que seria o ideal, ir, né, numa fisioterapeuta pélvica para desenvolver, aprimorar, para que ele possa converter isso na sexualidade dele. Tá. O que eu gosto de conversar bastante com quem eu atendo é começar com a parte da sexualidade, entender o que é a sexualidade, como que a gente se vê perante nós mesmos, perante o nosso trabalho, os nossos amigos, entender esse universo e não só o sexo faz parte da nossa sexualidade, mas todo o resto, porque a nossa sexualidade é o nosso gênero, o nosso papel na sociedade, né, como a gente se vê. Então, é desde o início, quando a gente nasce já, a gente já tem a nossa sexualidade ali, e ela vai sendo construída ao decorrer da nossa vida. Então, acredito que educar é o primeiro passo para a gente entender como que isso funciona na nossa vida, né? E depois disso, entender como que funciona o órgão em si. Porque a maioria dos homens que vêm para mim, eles pensam que o pênis é um músculo. Eles nem sabem como que é a genitália deles, entende? Então, explicar essa parte da musculatória também, ela é bem importante junto com o órgão genital para entender onde que o músculo fica, onde que o órgão genital fica, porque é uma coisa para fora, tem para dentro ainda, como assim, né? Então, depois disso, de entender isso daí, a fisioterapia, ela precisa fazer um exame físico, né? Depois de entender todo o indivíduo ali, a gente faz a parte do exame físico. E o exame físico, então, sim, é voltado para a contração e o relaxamento do músculo. Assim, de novo, como qualquer outro músculo. Se a gente está com dificuldade de levantar o braço, a gente vai avaliar toda essa região, né? Então, a gente precisa avaliar também aquela região muscular ali do assoalho pélvico. Ô, Lid, olha só, tô eu pensando aqui. Avaliar, explicar, em algum momento esse sujeito ele tem que estar nu. Então, infelizmente, né, precisa estar sem as peças de baixo ali, porque os músculos eles ficam sobre a pele, né? Então, depois que tu tirar a pele, gordura, face, já tá o músculo ali e a gente consegue fazer a visualização, assim como se eu dobrar aqui e fechar, no meu não tanto, né? Mas tu consegue ver um movimento. Então, não tem como fazer isso muito com a roupa. A gente até consegue deixar a pessoa com a roupa mais para o final ali, quando ela já está coordenada, já está treinada, já tem bastante consciência corporal, propriocepção, né, que a gente chama. Isso é o principal aqui dos treinamentos da fisioterapia pélvica, porque eu acredito que a maioria aqui até sabe onde é que fica, sabe mexer um pouquinho, mas não tem de fato um controle que nem a gente tem dos nossos braços, dos nossos dedos. E a gente consegue ter esse controle, né? Então, mesmo tu não tendo nenhuma queixa, nenhuma disfunção, a gente ainda consegue potencializar. Mesma coisa, uma pessoa que nunca treinou na vida, começa uma academia, é da mesma forma. Então, tu criando isso, a gente consegue ter uma boa evolução. Surge a ereção nesse momento, tem que estar ereto, tem que despertar a ereção. Isso são perguntas também que sempre aparecem. A ideia não é ter ereção, porque o que acontece? A gente tem a nossa genitália, assim como o feminino, o masculino,
assim como masculino e feminino também, a genitália ela entra para dentro ali da pelve, né? Então a gente tem essa musculatura ali que quando ela faz a contração, ela segura o sangue que fica ali na genitália, que precisa para a gente ter uma ereção também, porque isso também é outro processo, né? Como ter uma ereção, como que funciona a nossa resposta sexual, então tem algumas etapas, e a musculatura ela é uma das finaleiras ali para ajudar a realmente ter uma sensibilidade maior, uma ereção melhor, e então chegar ao orgasmo, né? Tem uma coisa curiosa, vamos explorar um pouco mais. Vamos abrir, né? Vamos dividir aí. Tu trouxe bastante coisa interessante. Tem Pois uma é. parte aí que é o que na psicologia a gente chama de psicoeducação, que é de fato explicar para a pessoa algumas coisas que às vezes aquilo que ela acredita que é normal, dado a um contexto, dado a uma cultura, dado a pesquisas, para a gente mostrar, olha, dentro da pesquisa, tu está dentro dessa faixa aqui, não, que é comum ou é incomum, enfim, é uma psicoeducação, a gente orienta a pessoa, isso dá uma explicação maior. Na fisioterapia, tu me explicou que também contextualiza, né? Conta, educa a pessoa, explica, olha, tem parte externa, tem parte interna, o que se trabalha. Essa explicação aí, como é que faz? Usa objetos? Por exemplo, na psicologia vai pegar um objeto. Eu não uso esse aqui é do meu filho. Mas, enfim, vamos supor que fosse uma genitália, né? Né, de pelúcia, assim, ursinho, e aí explica. Faz isso, explica, olha, como é que não é, como é que trabalha. Dá uma orientação, assim, uma educação, uma orientação educativa, uma coisa mais simples e Lúdica? prática. Com Lúdica. Obrigado. certeza. Com certeza. Eu acho que imagens, objetos, tudo ajuda para melhorar, né, essa percepção aí, esse entendimento de onde que fica e como que fica. Eu ainda não tenho nenhum objeto, por exemplo, uma pelve ali, 3D, no caso, né, para mostrar, mas eu uso imagens e eu tenho imagens muito boas de um livro muito bom e ele retrata bem certinho, é bem fidedigno as partes ali da anatomia. Então, acredito que desta forma, eu já consigo iniciar um processo de educação. E antes de ir para o exame físico, eu já passo por tudo isso aí, eu já vou explicando desde a nossa resposta sexual ali, da nossa sexualidade, porque começa assim, eu inicio com uma conversa, né, que a gente estava falando antes para entender o indivíduo. Eu atendo até gente, o mais novo que eu atendi foi de 19 anos e o mais mais de idade foi com 64, eu acho. Menor de idade, Então, pode? pode, mas daí já entra mais na fisioterapia infantil. Aí eu já não atendo a parte infantil, atendo acima de 18 mesmo. Então, eu converso, eu entendo, aí depois eu explico toda essa parte de fisiologia, de anatomia, não só da musculatura, mas da genitália, dos órgãos, das vísceras, né? Da estrutura óssea ali, que também é importante. E daí depois sim a gente vai para o exame físico, e só para completar o que eu estava dizendo antes, aí precisa sim ser retirada as peças ali da pelve, né? Para eu conseguir visualizar o movimento e também ver como que tá as contrações, a coordenação. A gente precisa também avaliar se tem tensão nessa musculatura, porque muita gente tem muito mais tensão no músculo do que fraqueza muscular. E muita gente também tem fraqueza muscular, mas tem tensão junto. Então, tem que avaliar, tem que colocar a mão na musculatura do assoalho pélvico. Então, primeiro de tudo, tem que educar, né? Fazer a pessoa entender, o homem entender que a genitália, ela é um órgão e o assoalho pélvico é outra coisa, tá? Então, precisa sim ter a imagem, que até eu trouxe aqui, já posso tentar compartilhar de novo para ficar mais fácil, de repente. Então, Perfeito, até para a gente saber aonde fica esse assoalho pélvico. com Eu acho que certeza. é uma pergunta bem interessante, porque às vezes, né, que nem o diafragma, né, vamos respirar usando o diafragma, e alguns perguntam, que diafragma é esse? Aonde ele fica? Como é que ele faz? Como se trabalha? Então, o assoalho pélvico é uma boa pergunta também para a gente pensar nisso. Talvez nem todos nós, né? Ah, perfeito. Abriu aqui, talvez só dar clicar no apresentar lá e a gente consegue agora enxergar direitinho. Gente, quem está assistindo aqui conosco online, fica à vontade em fazer perguntas. Tá? Temos aqui algumas pessoas, obrigado por vocês estarem aqui conosco.
E, gente, pode enviar perguntas, eu estou lendo aqui, estou trazendo junto na nossa conversa. E quem está assistindo a gravação está no YouTube. Se está curtindo até o momento, pô, dá um joinha aí, dá uma curtida, encaminha isso para outras pessoas que acreditam que seja interessante. Então, boa. Apareceu? Perfeito. Pulse, sexualidade funcional. Conta para nós aí. Primeiro de tudo, tá? Falando somente ali da parte sexual, o assoalho pélvico, assim como outros grupos musculares que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, ali na perna, a gente não tem só um músculo na coxa, a gente tem vários, né? Então, o assoalho pélvico é a mesma coisa. Então, a gente tem a musculatura profunda, tem o rabo esfíncter ali no meio, né, que funciona ali na parte urinária, e tem a musculatura superficial, que é essa aqui que vocês estão vendo, né? Pode botar com o mouse ali para nos orientando? Apareceu aí? Sim, estamos vendo. Tá? Então, ele fica ali na região da pelve, né? Fica bem no meio das pernas mesmo. Eu trouxe aqui a musculatura tanto de quem tem vulva quanto de quem tem pênis para mostrar a semelhança, embora essas fotos pareça ser um pouco diferente, mas é muito semelhante à nossa musculatura ali do assoalho pélvico. A única coisa que difere é que esses dois músculos aqui, que são dois, tá? Que eu estou passando o mouse aqui, estão separados pelo canal vaginal e também pelo canal da uretra. Já em quem tem pênis, esses dois músculos aqui onde eu estou passando, eles estão grudadinhos por esse risquinho branco que está aparecendo ali, tá vendo? Uhum. São dois músculos, então, só que eles estão unidos. Então, essa parte aqui, ela fica em cima da genitália, tá? Para a parte de dentro ali do corpo. Então, para entender um pouco mais aqui essa musculatura, a gente também pode ver essa estrutura óssea aqui. A gente tem, descendo ali da lombar, a gente tem o cóccix, né? Se colocar a mão pertinho ali do ânus, um pouquinho para cima, tu vai conseguir sentir a bolinha dele. É que nem tu tocar aqui do lado, sabe? Tu consegue sentir o finalzinho ali do cóccix. E logo depois já vem a musculatura superficial, né? E descendo aqui essa parte de cima, da lateral do quadril, mais aqui para frente, a gente também consegue apalpar um osso, que é o nosso pubis, né? A Uhum. junção ali, então tem a síntese púbica, e descendo ainda, a gente consegue apalpar também toda essa estrutura óssea que a gente tem aqui no quadril, que é onde a gente está sentado agora. Que olhando essa imagem aqui, como se a pessoa tivesse de barriga para cima, tá? Então, Uhum. essa partezinha aqui é essa daqui, né? A junção Ah, ali do osso. Só que aqui tá deitado, então tá mais fininho. E descendo aqui, bem nessa estrutura aqui, é o ossinho que a gente está sentado em cima, que é o finalzinho ali dessa estrutura que eu tô passando o mouse também, tá? Então, dentro desse buraco aqui, ó, lá atrás o cóccix, tá? Então, dentro desse buraco todo aqui, tem o assoalho pélvico. Não só a parte superficial, mas também a parte profunda. Então, essa musculatura que está aparecendo aqui, esse triângulo aqui, junto com o esfíncter anal externo, ó, lembrando lá a parte do pubis, a parte de cima, aqui o ossinho que a gente senta, né, que é pertinho ali do bumbum mesmo, é os e iscos? lá o finalzinho, isso, os isquios, é isso aí. Lá atrás é o cóccix, o finalzinho do sacro, da nossa lombar, né? E aqui o Uhum. esfíncter anal externo. Então, esses todos que eu mostrei agora são os músculos superficiais do assoalho pélvico. E a gente entende que esses aqui, juntamente com esses aqui, e também ó, o desenho, são dois aqui e um de cada lado aqui da genitália. A mesma coisa aqui. Aqui a genitália feminina é um pouquinho menor, mas é igualzinho o pênis, tem corpo, tem prepúcio, tem glande, tá? Só é um pouco menor mesmo, mas ela também fica para dentro, entra, né, para dentro da pelve, tanto nesses dois lados, como também um de cada lado ali do clitóris também. E junto aqui, do ossinho onde a gente está sentado para o centro, são mais dois. Então, todos eles também fazem parte da musculatura superficial. E o restante, a gente tem ali 31 músculos no assoalho pélvico, é bastante. O restante é toda a musculatura profunda. Ela também ajuda no nosso prazer, na nossa ereção, mas ela é mais responsável ali pela parte anorretal, né? Toda essa musculatura, quando a gente contrai e relaxa, ela se movimenta junto.
mas a gente consegue sentir uma contração mais forte do assoalho pélvico na parte de trás, ali no esfíncter anal, diferente até da contração da parte da frente. Quando a gente está tentando segurar o xixi, tu pode até perceber que quando tu está tentando segurar o xixi, tu aperta muito mais a parte da frente aqui, perto do pubis, do que lá atrás, mas claro que todos eles se movimentam em conjunto. Não sei se deu para entender essa imagem aqui da musculatura. A base do pênis, ali onde tem aquele músculo revestindo o corpo do pênis e o ânus, aquele trechinho ali é o períneo? Essa partezinha aqui, ó, é o períneo. Na verdade, o períneo é a junção dos músculos, né? No finalzinho do músculo ali, a gente tem um tecido conectivo que ele se conecta com outros grupos musculares, outros músculos, né? Então, todos eles se concentram bem aqui no centro. Do ossinho ali que a gente senta, né? Um de cada lado, bem para o meio ali, a gente consegue encostar e sentir que é mais firme. Se for um pouquinho para o lado, tu já vai sentir que ele é um pouco mais molinho, que nem músculo, sabe? Mas bem ali no centro, tu consegue sentir que ele é um pouquinho mais firme e ali é o períneo. Todo mundo chama isso aqui tudo de períneo, mas na verdade é só essa partezinha aqui mesmo, né? E aqui é só para entender um pouco mais da genitália, juntamente com a parte muscular. Aqui está o pênis como um todo, como um órgão inteiro, tá? Tudo que está para fora e tudo que está para dentro, tá? Então, digamos que dessa parte aqui, eu tentando tampar com a mão, dessa parte para cá, tá dentro do corpo, e daqui para cá é o que fica fora do corpo, tá? Então, quem tem pênis, tem 3 esponjinhas aqui participando ali desse órgão e que eles se dividem para dentro do corpo, um para cada lado aqui da parte de cima, tá? Essa parte fica em cima, quem está olhando de cima, tá? E esse laranjinha aqui é a parte ali de baixo, que vocês também conseguem sentir, inclusive está bem desenhadinho aqui, ó. Essa outra esponjinha, que nessa parte aqui passa a uretra também, passa o xixi e também a parte ali do sêmen, né, da ejaculação. Então, como ela se divide em 3 para dentro do corpo, da pelve, essa partezinha aqui do centro, ela vai entrar bem em direção ao centro, e essas outras 2 aqui, elas vão se dividir e vão indo puxando ali a parte do osso. No caso, essa partezinha aqui, ela vai se conectando aqui nessa parte, um de cada lado, que é onde o pênis está aqui para fora, né? E essa parte aqui de dentro, então, tem essa musculatura ao redor do órgão genital, tanto feminino quanto masculino, é a mesma coisa. A única diferença é que esses dois aqui estão grudadinhos, os músculos, né? Não tem nada de buraco além do ânus, e aqui tem o canal vaginal e também da uretra, que o feminino é separado também a função urinária da função sexual. Já o masculino, a função sexual é junto com a função urinária também, né? Tem uma pergunta que de que enrijecer no caso da mulher, né? Exercitar o assoalho pélvico seria enrijecer a musculatura da região e deixar o canal vaginal, entre aspas, apertadinho, né? Mais apertadinho. As vantagens vão além disso? As vantagens vão, com certeza, porque, primeiro de tudo, que nem eu estava te falando, quem atende essa parte sexual, ela precisa ter uma orientação bem bacana, e por isso até mesmo eu entrei em contato contigo, porque a gente entende que a parte do sexo não é só físico, né, mas é emocional. Então, contextualizar tudo isso daí também é muito importante. E além de ter uma ereção, um dado bem interessante: 80% das mulheres têm disfunção erétil, só que elas não sabem, porque elas não sabem que tem ereção. Então, tá aí um outro ponto para a gente divulgar e falar que sim, a mulher também precisa ter ereção para ter uma prática sexual satisfatória, não é só o homem. E por isso que muitas mulheres, inclusive, não conseguem chegar ao orgasmo. Até porque é uma questão que não se fala muito, né? No prazer feminino acaba sendo falado muito mais no prazer masculino. E então essa musculatura, além de deixar mais apertadinho, que vai ser bom para a ereção dela, na verdade, e consequentemente acaba sendo bom para o parceiro também, vai melhorar a lubrificação ali, ela vai ter mais percepção dessa musculatura, ela vai conseguir
fazer treinos específicos ali para essa musculatura, para as outras questões, que nem a gente estava comentando antes, para a parte urinária, para a parte anorretal, para a parte de postura. Quem tem vulva tem o canal vaginal. Então, como esses músculos eles seguram os nossos órgãos lá dentro, se eles não estão coordenados, percebidos, com força, com resistência, é como se a gente tivesse fraqueza nas pernas e não conseguisse caminhar e caísse no chão, sabe? Então, a gente precisa ter esse controle aí dessa musculatura para os órgãos não saírem de dentro. Então, por que quem tem vulva é pior ainda? Porque tem o canal vaginal que acaba sendo um espaço ali para os órgãos saírem. Então, a gente precisa também treinar essa musculatura, não só para a parte sexual, mas treinando a gente consegue ainda cuidar de todas essas outras situações. Queria que tu falasse um pouco mais sobre essa ereção feminina. É porque quando a gente fala em ereção, né, nós homens, é assim, pô, levanta. Entrou sangue, né, levantou. No caso da mulher, é a irrigação do sangue, né, como tu estava dizendo, é enrijecimento talvez dessa musculatura, é a contribuição para a lubrificação, é todo esse movimento ou tem algo além disso ou é outra coisa? Na verdade, é a mesmíssima coisa, não tem diferença da nossa resposta sexual feminina para masculina. Embora tenha muito estudo ainda falando que a resposta feminina ela demora 20 minutos para acontecer, mas eu acredito que tem muita história aí envolvida na parte sexual e muito mais na parte sexual feminina, que acaba tendo esse atraso aí nessa resposta sexual. Mas é da mesma forma que acontece para o homem, acontece para a mulher. Caso quem tem pênis e quem tem vulva acontece da mesma forma. Precisa expandir essas esponjinhas, né? Porque o clitóris, assim como o pênis, eles também é esponjoso, né? E precisa ser dilatado para receber esse sangue, para receber mais sensibilidade, ver como é que está essa inervação aí também, e sim ter a contração dessa musculatura para segurar o sangue lá dentro, assim como acontece em quem tem pênis. Precisa acontecer essa contração para segurar o sangue lá dentro, para a gente ter uma prática sexual mais satisfatória. A diferença também, né, é que o clitóris ele fica muito ali em cima. Então, por isso a gente tem também o chamado neopompoarismo, que até eu tento convencer os homens a fazer também, mas como é movimento de quadril, eles têm um pouco mais de vergonha, mais de receio, né? Mas para a mulher funciona super bem. Então, a gente consegue colocar o clitóris na parte externa aí para trabalhar ali junto durante a relação, porque o canal vaginal ele tem as terminações nervosas também, mas é como se a gente fizesse sexo sem tocar na glândula do pênis, entende? Então, não tem por que não tocar também na glândula do clitóris, e tem algumas técnicas aí, pode chamar de técnica, mas depois que tu aprende, vira muito mais prazeroso do que algo ensaiado e tudo mais. Então, dá para aprender sim a ter esses movimentos, a fazer essas contrações. Também potencializa essa função em mulheres que não têm disfunção, no caso, não tem nenhuma queixa, não tem nenhuma dor, porque o que acontece também, muita mulher fala que não tem dor na relação, mas em algumas práticas ali sente uma rasgadinha, sente uma queimação, ou no final ali da relação terminou, né? Sente uma queimaçãozinha, sente um desconforto, sente ali um peso. Então, alguma coisa não está certa, né? Então, a gente precisa olhar para essa musculatura aí para entender o que está acontecendo para ajudar essa musculatura aí a realmente fazer o trabalho dela, né? Que a função, além de todos os outros, ainda também é de dar prazer. Perfeito. Então veja só que interessante, né? Quando a gente fala do universo do homem, masculinidade, tudo isso, a gente sempre foca no homem, né? Mas o quanto é importante para nós homens também conhecermos o universo da mulher. Eu acho que é um desafio também para os homens, que a gente ainda tem tabus sobre o corpo da mulher. A mulher já tem, né? Infelizmente tem aí uma Uma história, história longa. exato, né? De que a mulher foi privada do seu próprio prazer durante muito tempo, e eu vejo, não vejo apenas como Elias, mas a história tem mostrado que, desde, né, da revolução do feminismo, da abordagem feminina, e o quanto isso tem crescido, tem contribuído significativamente também para a mulher se conhecer mais,
buscar se conhecer mais em diversos aspectos emocionais e assim por diante, inclusive no âmbito sexual do prazer. Então, conhecer o próprio corpo é Exato. um caminho. Nós, homens, conhecemos pouco. Aliás, até é interessante, por exemplo, assoalho pélvico. Nós, homens, mulheres também, mas eu imagino que talvez mulheres conheçam mais isso, porque envolve útero, né? Tem a questão da bexiga baixa, que é uma coisa, uma escape de urina. O homem também tem, é verdade, escape de urina, uma série de outros elementos. Mas eu penso, até é interessante me trazer isso, mas eu penso que homens trabalharem assoalho pélvico em número deve ser menor do que mulheres, ou não? Acaba sendo, porque, primeiro, eles desconhecem dessa profissão, tá? Cada médico fala uma coisa, ou se eles vão procurar um médico, né? Hoje não, já faz um tempo que o fisioterapeuta vem sendo o profissional de primeiro contato, não precisa de uma indicação, não precisa de enfim, chamado para fazer essa parte aí da fisioterapia. Então, tu pode chegar diretamente para o fisioterapeuta e conversar sobre essas questões, né? Para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Ótimo, perfeito. Outra coisa, Mas, pode mas falar? deixa eu comentar um pouco mais sobre essa parte aí. A parte sexual, eu sou nova, né? Fez um ano e meio que eu estou atendendo somente com a parte sexual, porque eu realmente achei que ia ter muita procura, é algo muito novo. Eu trago um trabalho bem inovador, que vem trazendo resultados realmente revolucionários, que tem trazido resultados para a vida, né, das pessoas, até mesmo para dar uma autonomia para elas, porque o que acontece muito é principalmente a fisioterapia tem essa visão aí, né, de tu fazer várias sessões, dá 2, 3 meses, volta, daí tu precisa fazer mais várias sessões. Então, com esse treinamento que eu trago também, eu consigo dar autonomia para essa pessoa para o resto da vida, é vitalício, né? Claro que tu precisa eventualmente fazer um check-up, assim como qualquer outra questão, né? Para ver o que tu pode melhorar, o que está acontecendo, porque hoje em dia, felizmente, a gente está falando muito sobre prevenção, né? E eu acredito que isso é muito importante para todos, porque essas disfunções elas acontecem em grande escala, na verdade. Não é pouca coisa. Por exemplo, disfunção erétil, um a cada dois homens vai ter ou já passou por isso, né? Então, de 2 pessoas, uma pessoa já vai ter essa disfunção, então tem como prevenir isso daí também, assim como a ejaculação precoce, assim como prolapso, assim como perda de urina, prostatectomia também é um caso bem importante. A gente consegue treinar essa musculatura antes de fazer a cirurgia, para depois a gente só retomar, a gente tem uma memória muscular que a gente consegue resgatar ali depois desses treinos. E a fisioterapia pélvica, ela veio com grande força para ajudar as mulheres, mas se perdeu ali nos homens. Então, poucos fisioterapeutas atendem a parte masculina. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu vi que são poucas fisioterapeutas que atendem a parte masculina. Já escutei muito de colegas dizendo que não gostam de atender, que não querem atender, então está um pouco desassistida. Então, primeiro, né, as pessoas não têm essa informação, inclusive os médicos não têm essa informação, ou pelo menos não querem ter esse trabalho multidisciplinar, né? E depois que a parte masculina ela também está um pouco desassistida, mas tem bastante profissional aí para ser contactado, né? Inclusive no Brasil inteiro. Mas acredito que vai melhorar isso daí também, essa procura, porque a gente está conseguindo falar mais de educação, mais de prevenção, até mesmo para conhecer essa musculatura. De novo, não é só a parte sexual, mas quando a gente treina essa musculatura, a gente já consegue treinar e prevenir, né, proteger essa musculatura para o resto da nossa vida em todos esses aspectos. Trouxe algo muito importante aí. Aliás, muitas coisas, muitas coisas. Vamos lá. Disfunção erétil, ejaculação precoce é meu chão, né? Eu trabalho com isso todos os dias, eu acho legal a gente conversar bastante sobre isso e o quanto da fisioterapia pélvica contribui. Mas tu trouxe um outro ponto muito importante que tem tudo a ver também com a disfunção erétil, principalmente com a disfunção erétil. Cirurgia de próstata, né? Comentou. Isso contribui de algum jeito à manutenção da ereção após a cirurgia? Com certeza.
Existem algumas cirurgias, né, robótica aberta, né, exploratória e tudo mais. Então, tudo que é invasivo vai prejudicar as estruturas ali que foi passado, né, por elas. Então, a contração, a propriocepção, a consciência corporal, isso já ajuda para depois a gente ter uma memória aí do que a gente já fazia com o nosso corpo. Então, essa musculatura, ela está abaixo ali da próstata. Então, ela vai passar pelo meio ali dessas estruturas e a gente consegue, então, ver até mesmo se houve algum dano neurológico nessas cirurgias que possam afetar essa musculatura. Ou vendo um dano não tão significativo, a gente consegue recuperar até 90% a função da, da ereção e até mesmo do prazer em si, a gente consegue melhorar bastante. Conforme a gente vê que tem uma falha ali no sistema neurológico, a gente consegue até no mesmo dia já dizer, ó, a gente vai conseguir evoluir até certo ponto, a gente vai conseguir evoluir até que a gente consegue conversar e ajustar tudo isso já na primeira consulta também. Caramba. A não ser que a pessoa já faça esse acompanhamento antes, né, o preventivo. Porque o que acontece? A maioria não conhece essa musculatura. Então, se tu não conhece, tu não movimenta muito. E a gente precisa de movimento, né? Senão a gente estaria minguadinha. É igual tu colocar um gesso, tu ficar ali 15 dias, tu tira o gesso, já fica mais magrinho, né? Mais fininho. E a gente acaba perdendo a função daquela musculatura. Embora a gente até consiga mexer o braço um pouco, mas tu não tem a função de fato acontecendo ali. Precisa treinar essa musculatura para melhorar essa função. Então, para quem faz cirurgia de prostatectomia, que é invasivo, a gente precisa ter esse cuidado aí antes também, no pré-operatório, né? Para a gente ter uma volta ali no pós-operatório muito melhor do que entrou se não tivesse feito ali essa conscientização do corpo, porque a maioria não conhece essa musculatura, não sabe movimentar, não tem noção também, né, de como que é coordenar essas estruturas ali. Pois então, eu acho que agora a gente chegou para aquela pergunta bem crucial, né? Que alguns já fizeram aqui no chat, inclusive. Como se treina essa musculatura? Como se trabalha? Como é que é o teu trabalho? Será que tem como as pessoas que estão assistindo agora também treinar em casa, pelo menos uma parte, ou uma questão meio básica? Como é que se faz isso? Tem sim. Tem um planejamento bem bonitinho, né, que a gente sempre faz para qualquer treino, por exemplo, se tu for na academia, vai ser bem semelhante, só não tão aprofundado, de repente, por exemplo, em questão de tensão muscular, que é tu visualizar, tu tocar o músculo, como se fosse no braço, né? Tu tocar e ver se ele tá mais molinho, se ele tá mais firme, isso sem ereção, né? Eu tinha perguntado antes também, não é interessante ter uma ereção para avaliar essa musculatura, porque daí tu vai ter a contração ali da tua musculatura, então ela não vai estar relaxada. A gente avalia músculo quando ele está relaxado. Claro que a gente faz testes ativos também, mas não tem a ver com a própria ereção, e sim com a ativação ativa, né, de controle ali da musculatura do assoalho pélvico. Tá, não pode estar ereto, tem que estar tranquilo. A pessoa está nua, está numa maca, E a massageia, movimentação. fica. Tá, como é que é essa movimentação? Tu massageia a pessoa se massageia, tu conta, ela, como é, ela mentaliza ali que tá, enfim, sei lá, enrijecendo a musculatura, contraindo e relaxando, como é que é isso? Isso. Primeiro de tudo, ver se tem tensão. Se está muito duro o músculo, se está muito firme, eu sugiro que dê uma massageada nessa musculatura. Então, tu vai massagear essa musculatura aqui que está no meio das pernas, é do osso para dentro. Inclusive o esfíncter anal externo, tá? Porque ele também faz parte ali da musculatura superficial que responde, né, pela nossa resposta sexual. Então, se tiver muito tenso, muito enrijecido, mesmo tu não estando ereto, tu consegue fazer uma massagem ali para melhorar essa tensão, né? E também tem alguns exercícios de alongamento, por exemplo. Tu pode pressionar bem aqui no centro para dentro. Tá conseguindo visualizar ali? Períneo? Isso, bem ali no períneo, tu É. aperta como se tu quisesse entrar, né? Colocar assim, fazer uma pressão para tu sentir que tá alongando aquela musculatura.
Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode colocar o dedo um pouquinho mais para cima e puxar essa musculatura para baixo, pode colocar o dedo um pouco mais aqui para baixo e puxar essa musculatura aqui para cima. Lá em cima, no pubis, a gente também consegue, bem na base do pênis, ali bem pertinho, encostando, inclusive, na genitália. Se tu tracionar com 2 dedinhos ali em cima, não é aqui nas laterais, é mais aqui em cima, na parte de cima, né? Tu Na base traciona do ali, pênis. na Não é na base do base do pênis. escroto, do saco, é na base Não é do. lá não é aqui embaixo, é aqui em cima, por trás aqui, né? Tu consegue puxar também, tracionar ali agora, se tu quiser fazer, tu já consegue tracionar e tu vai estar alongando essa musculatura. Feito isso, o principal que a gente precisa é ter a consciência corporal, tá? O que a gente sempre fala? A gente precisa coordenar essa musculatura, ter ciência dessa musculatura. Então, fazer uma contração e um relaxamento, como se fosse com o braço, tá? Tu faz uma contração e tu faz um relaxamento. Geralmente, a gente tem controle dessas contrações e do relaxamento, mas lá no assoalho pélvico muda um pouquinho, tá? Mas o que a gente pode perceber é uma contração de levinho, como se fosse segurar o xixi, como se fosse segurar gases ali, as fezes. Não pode ir no banheiro, tá? Então, faz uma contração, não precisa ser muito forte. Bem fraquinho aí, só para tu sentir que tem alguma coisa ali se movimentando. Não sei se conseguiu fazer e sentir. Eu tô acompanhando na mente, mas não estava exercitando, mas tá, ok, Não vamos lá. tá fazendo. Tá, Então, como se botar fosse pra segurar dentro o aqui. xixi. Tá, quem tá Isso, assistindo, tenta aí também. Vamos lá, a gente tá botando pra dentro. Vamos lá, enfim, enrijecendo. isso, como se fosse segurar o xixi. Tu não pode ir no banheiro, tu precisa apertar ali embaixo. Só não faz Ok. não aperta tão forte agora, tá? Porque o que acontece? A gente precisa controlar essa contração isoladamente do resto do nosso corpo, assim como a gente faz com o nosso dedo. Eu continuo respirando, eu não preciso usar meu braço, eu não preciso trancar minha respiração, não preciso usar nada do resto do meu corpo. E para fazer a contração ali no assoalho pélvico, é da mesma forma. Por isso, a contração fraquinha ela acaba ajudando um pouco mais nessa consciência corporal. É tu fazer, se tu conseguiu segurar o xixi lá, apertar bem. Tá segurado. Agora tu vai fazer mais fraquinho, tá? Tu vai contrair fraquinho e vai soltar. Só que continua respirando. Bota a mão no abdômen, vê se o abdômen ele não tá indo para frente, tá dançando. Glúteo. Geralmente, o que acontece? A pessoa faz uma contração e levanta assim da cadeira, né? Não é essa a ideia. Quando a gente faz a contração do assoalho pélvico, a gente não mexe glúteo. O glúteo tá aqui, ó. Tá aqui nessa partezinha aqui, ó. Ela não faz parte do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é só essas estruturas aqui, que eu comentei, que fica em cima da genitália, e essa partezinha aqui, que é a musculatura mais profunda, que ela tá aparecendo só aqui embaixo, mas ela vai até lá em cima também. Ela preenche todo esse buraco ali que a gente tem da estrutura óssea, né? Então, primeiro de tudo é isso daí. Massagear, alongar e fazer essa contração isoladamente ali do assoalho pélvico. Conseguir contrair sem trancar a respiração, continuar respirando, sem trancar o abdômen, sem mexer glúteo. Tem gente que também fecha as pernas quando faz força ali para contrair. Também não é para usar, é para contrair somente essa musculatura aqui do assoalho pélvico. Conseguiu fazer aí? Só contrair e Tá. soltar, pode ser bem fraquinho. Aí, a partir do momento que tu conseguiu entender que dá para mexer somente ali, tu daí consegue colocar mais força, até o máximo de força, que no caso seria como se fosse dobrar todo o braço, né? Então, primeiro tu começa fraquinho para ver se tu consegue fazer essas contrações e relaxamentos individualmente ali do assoalho pélvico, para depois ir aumentando essa força, para tu não precisar usar o restante do teu corpo. Perfeito. Aí depois sim, aí tu pode inventar, tu pode coordenar. Como que se coordena? Parando na metade do caminho, indo até o final, segurar por mais tempo. Tem diversos treinos aí que a gente consegue fazer para treinar essa musculatura como se fosse escrever também. A gente vai, tem até uns cadernos, né, que a gente vai colocando bem certinho ali, até coordenar a nossa mão, para depois tirar tudo e fazer essa letra feia aqui para escrever. Então, a mesma coisa ali, a gente treina, tenta isolar bem o movimento, para daí sim a gente usar toda a força e toda a potência que a gente tem dessa musculatura. Daí tem que analisar esse movimento aí, se tá certo, se tá contraindo outros grupos musculares, né? Aí tem os Tá. treinos de força, que daí entra mais um monte de coisa aí. Interessante.
Eu estou pensando agora nos homens, né? Talvez seja por isso. Os homens se envergonham de ir numa fisioterapeuta mulher e fazer esse tipo de exercício? Tem vergonha, tem vergonha. A maioria fala que no exame físico tá errado porque estava muito nervoso, porque o que que acontece? Eu recebo gente que não tem nenhuma disfunção, que vem aqui, quero ver como é que tá, quero conhecer, porque justamente não conhece. Inclusive, me surgem aquelas perguntas: se precisa ficar ereto, se tem problema ficar ereto, vai ter toque na genitália, não vai ter. Então, já voltando de novo nesse assunto, o toque é somente aqui na musculatura do assoalho pélvico e em algumas ocasiões ali só para ver tensão do músculo e para ver a contração ativa dessa musculatura. Então, são dois testes ali que tem esse toque. No restante, é mais avaliação ativa da musculatura, que é como se eu te colocasse na minha frente que disse agacha e levanta, sabe? Não Uhum. preciso ter um toque no teu corpo para ver se tu tá agachando e levantando, sabe? Pode Então, surgir, é né? Tem que basicamente. ter sujeito ali, pum, né? Tem uma ereção. Pode surgir, mas eu sempre peço muito respeito, né, em relação a isso. E eu também entendo, caso aconteça, que é uma parte delicada, né, tu tá ali nervoso também, pode acontecer. E se acontecer, a gente aguarda a ereção, não ter mais a ereção, para a gente continuar avaliando, porque não tem como avaliar com um pênis ereto. Não é avaliado a ereção, a ejaculação, é avaliado a musculatura que responde para tu ter essa ereção, para tu ter a ejaculação, entende? Então, não tem esses outros toques ali. E se acontecer, não tem problema, mas quase não acontece também. E é só aguardar e a gente segue fazendo o exame físico também. A gente Ou está. os treinamentos, né? É, bom, interessante. A gente está falando da disfunção erétil aqui, né? Da ereção, principalmente. A gente até vai voltar para esse assunto aí. Mas eu estou pensando agora, e a questão da ejaculação, do orgasmo? Uhum. Onde é que entra aí o assoalho pélvico para contribuir nesse ponto? Então, provavelmente vocês já notaram e se notaram quando vocês tiverem alguma outra prática sexual, que quando a gente está chegando ali no orgasmo, a gente sente que está vindo. Primeiro passo é isso. Para quem tem ejaculação precoce, por exemplo, tem muitos casos que acontece da pessoa nem sentir que está vindo a ejaculação, simplesmente ela acontece. E tem outros casos que a pessoa consegue sentir que está vindo aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ali, no caso, o orgasmo. Então, tendo essa percepção de que está acontecendo essa parte aí que vai surgir o orgasmo, ali, a ejaculação, a gente consegue comandar com a nossa musculatura do assoalho pélvico. Porque essa musculatura aqui, quando está bem coordenada, ela consegue relaxar, ela consegue estacionar, a gente tendo coordenação, a gente consegue parar com o movimento ali e respirar um pouco para daí depois continuar, esperar passar essa sensação, né, de que vai vir a ejaculação, fazendo algumas práticas ali, alguns movimentos com essa musculatura para retardar essa ejaculação. E, por exemplo, geralmente, quem tem ejaculação precoce tem hiperatividade muscular, que é tensão no músculo, junto com fraqueza. Não é uma regra, pode ter só a fraqueza, pode ter outras funções, porque o orgasmo também se entende que ele é bem emocional, né? Tanto que eu sempre falo, o terapeuta sexual é bem indicado para fazer esse acompanhamento junto, porque é completo, né? Não é só a parte física. Então, também tem que trabalhar essa parte mental aí. Mas, tendo o controle dessa musculatura, a gente já consegue melhorar esse tempo. E também, quando tem uma tensão, a gente libera essa tensão. E quando tem essa fraqueza, a gente treina essa fraqueza, porque o músculo fraco, ele vai cansar rápido. Ele vai sentir que não tem mais força e já vai acabar dando o sim ali para o corpo, tá, vamos acabar logo com isso. Então, treinando essa parte de reforço muscular, essa força, hipertrofia muscular, também ajuda para quem tem ejaculação precoce para conseguir permanecer mais tempo ali na prática sexual. Basicamente, são esses três acontecimentos, aí, esses quatro, né, que acontece que são bons para quem tem ejaculação precoce nessa função aí da musculatura. Perfeito. Outra coisa, em casa, então, esses exercícios que tu comentou conosco,
de relaxar, contrair, massagear, funcionar, Alongar. treinar, né, alongar, contribui para a ejaculação precoce? Contribui, porque só de tu ter uma consciência corporal, isso já te ajuda ali no momento, porque tu sabe que tu vai ter aquela sensação que está vindo a ejaculação e tu já sabe que tem uma musculatura responsável ali por isso. Então, tu consegue dar uma relaxada aí nessa musculatura, que é a maior dificuldade das pessoas é o relaxamento. A maioria contrai o assoalho e desce bem devagarinho, porque não tem esse comando do relaxamento, não tem essa conexão do cérebro com o assoalho pélvico, que é tudo conectado ali pelo sistema nervoso, né? E por isso, treinar essa consciência corporal já vai ajudar nesse momento, com certeza. Assoalho pélvico e estresse tem a ver? O sujeito está carregado, está estressado, está Mas tucanado, muito. aí ele está lá rígido ali, duro pra caramba, aquele assoalho. Essa Mas com certeza. musculatura. Perfeito. Assim como para mulheres que falam muito, né? Ai, quando tu tá transando, foca no sexo, não fica pensando nas contas, nos filhos, na roupa e não sei o quê. Para o homem acontece da mesma forma. Só que ele tem pensamentos próprios, né? Sei lá, com o trabalho, com os A performance. amigos, com a performance. Então, tu estar presente ali na prática sexual e focar no que tu tá fazendo, sem pensar em outras coisas, sem pensar se tu tá performando ou não, mas sim em tu tá sentindo prazer e conseguir comunicar com quem tu tá tendo essa prática aí, né? Comunicar que tá sentindo prazer, ou ter também a liberdade de comunicar que não tá sentindo prazer, né? Para ter essa comunicação que vai ser benéfico para os dois, porque quando uma pessoa está sentindo prazer, a outra pessoa enxergando tu tendo esse prazer, ela também vai sentir prazer e vai virar ali uma bola que vai ser agradável para todo mundo. Eu ouvi falar eu acho que se chama assim, engine, ou edge, Entende? né? Vem do inglês do edge. Se pronuncia assim, né? Edge. Provavelmente em inglês deve ter outro termo, deve ter outra pronúncia. Mas seria assim, próximo do fim, algo nesse sentido. O ending seria um exercício como se fosse coito interrompido. O sujeito está numa fase de penetração, ele interrompe, né, o coito, a penetração, e ele tenta dar uma segurada naquele momento que ele acredita que iria ejacular. Então ele vai treinando essa consciência ou essa segurada do tempo de ejacular, onde supostamente a teoria diria que ele vai expandindo o tempo para ejacular. É uma teoria bem fundamentada em termos comportamentais, ela é antiga pra caramba, ganhou outros nomes, agora é ending, né? Antigamente era start-stop, também tinha outros termos, usado inclusive com a mão. Então, para quem não sabe dessas coisas que a gente está comentando aqui, start-stop, por exemplo, na masturbação, a pessoa com ela mesma, né? Ela estava lá se masturbando e quando pressentia que fosse ejacular, ela pressionava, né, com o dedão, a glande, ou a parte inferior da glande ali, onde tem o freio, com o dedo, e segurava, quase que enforcava, ou enforcando mesmo a glande do pênis, aguardando passar a sensação de orgasmo. Passando a sensação de orgasmo, ele continuava manipulando, né, se masturbando, e isso é algumas vezes, alguns dias, sempre na expectativa de prolongar, como se estivesse treinando o cérebro, a prolongar o tempo para ejacular. O ending vem nessa mesma proposta, de treinar isso por meio do coito interrompido. A pessoa para, só que nesse instante aí que carece, eu acho que complementa, acho não, complementa demais o que tu está trazendo, porque veja, a pessoa se treina isso, ela pode treinar em casa também por meio da masturbação, é verdade. É um treino comportamental da mesma modo, né, segura e tudo mais. Entretanto, se há em paralelo a isso o exercício da musculatura pélvica, a consciência desse músculo, com esse treino, mais uma outra parte cognitiva que é fundamental, que é incrível, né? A gente tem por base acreditar que o sexo é apenas uma atividade física, né? Focada exclusivamente em penetração. Como tu bem disse, é muito mais que isso. Sexualidade não se detém ao sexo, mas sim a muitas outras coisas, a várias variáveis, a vários outros elementos. Então, a psique do sujeito é fundamental em relação ao estresse, à sintonia, à conexão consigo e com o próximo. Agora, todos esses elementos, mais exercícios e a musculatura pélvica alinhada,
Eu estou pensando aqui que, cara, a probabilidade de uma disfunção futura é bem menor. Eu prefiro sempre dizer menor, porque disfunção é problema. Transtorno de ereção e transtorno do orgasmo. Agora, eventualmente, a gente não ter uma ereção satisfatória, ou no início da relação sexual, ou durante, ou ter um período de refração, que é assim, ejaculou já fica flácido, ou já começa a ficar flácido, inclusive no período de penetração, é comum, né? É interessante a gente ter claro isso também. Às vezes o pessoal me procura, falhei uma, falhei duas. Cara, não tem problema. O que caracteriza a disfunção erétil é a sequência por um grande Depois de tempo. 6 meses, né? A gente Exato, costuma falar. Se tu tem exato. essa dificuldade por 6 meses ou mais, aí a gente já considera, não, peraí, a gente pode fazer uma Tem algo intervenção. aí, né? Mas também não precisa chegar nesse nível, né? Começou aí de vez em quando, já dá uma olhada aí nessa musculatura para ver o que está acontecendo, o que já pode melhorar. Não Pois é. tem idade, não tem momento, só treinar mesmo, conhecer, né, essas estruturas aí e continuar seguindo fazendo os treinos. Que, de novo, é igual tu ir numa academia e chamar um personal. O fisioterapeuta é o personal dessa musculatura aí, da musculatura íntima. Acaba sendo não só para Não, disfunção, mas também para potencializar o nosso prazer, que com certeza. Ó, se indivíduos que têm disfunção a gente consegue chegar até 98% de resolução, indivíduos que não têm disfunção, que são saudáveis, a gente consegue até 85%. Aí tu já para e pensa, né? Como assim 85%? Se eu não tenho nada, se tá tudo ok? Porque, de novo, é uma musculatura que tem muito tabu envolvido ali por estar presente na parte da genitália e que a gente não movimenta. A partir de hoje, se tu continuar movimentando, fazer esses movimentos e tu lembrar que é para contrair e relaxar somente o assoalho, pode até colocar um espelho ali, tu vai visualizar o movimento dos teus músculos. Eles vão aparecer ali por baixo da tua pele, tá? Em cima também, nessa parte aqui de cima do pubis, se tu fizer uma contração bem bonita, vai dar uma puxadinha também, que até os guris gostavam de brincar, né, de ficar apertando e dar aquelas levantadas. Então, quando tu faz isso e tem esse movimento aqui em cima, também é importante aparecer, porque tu tá conseguindo utilizar essa musculatura. Se não tá aparecendo, se não tá movimentando, se tá indo, sei lá como é que tá indo esse assoalho, tu precisa encontrar um fisioterapeuta aí urgentemente para tu dar uma analisada, até mesmo tu não tendo nenhuma disfunção, se tá dessa forma, eu já acho que, acredito que é bem interessante procurar ajuda, porque em algum momento vai dar algum BO aí. Tem alguma coisa que agrava esse assoalho? Bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo, hã, Com fast food? certeza. Na verdade, como o corpo todo, todas essas coisas que tu falou vai atrapalhar a tua vida, o teu corpo e inclusive o teu assoalho pélvico. E a nossa resposta sexual também, justamente porque ela afasta também a gente do nosso potencial de prazer. Ele vai diminuindo, ele não deixa tão intenso. O sedentarismo. Por que é importante a atividade física? Porque a gente precisa de sangue dentro do órgão genital, né? Sem sangue, fica mais difícil de tu ter uma ereção, e não tendo uma ereção significativa, fica mais difícil ainda de tu chegar ao orgasmo. E a ideia é tu sentir prazer durante e também chegar ao orgasmo, né? Então, a atividade física, tu não praticar, isso também vai aparecer ali no teu desempenho sexual, por conta dessa circulação sanguínea, né? Ativi A alimentação. Opa, desculpa, te interrompi. Mas atividade física, independente dela qual seja, ela já está contribuindo com o assoalho pélvico ou teria que, do mesmo modo, ter algo específico? Infelizmente, não está contribuindo, porque, de novo, as pessoas não conhecem essa musculatura, as pessoas não conseguem contrair e relaxar. Aí muita gente diz assim: não, mas eu consigo contrair e relaxar. Aí eu coloco na maca, é de um jeito totalmente aleatório, não tem controle nenhum. Tem gente que chega a mexer o corpo inteiro para fazer a contração do assoalho pélvico. Imagina, o teu músculo está lá no meio das pernas e tu está mexendo aqui os ombros. Então, falta essa consciência corporal. Então, se tu tá treinando qualquer atividade física e tu não tem essa consciência corporal, tu não sabe ter essa coordenação, tu não sabe treinar essa musculatura, acaba não sendo benéfico. Inclusive, pode até ajudar não,
pode até piorar a situação, porque a gente vai colocando carga, a gente vai colocando peso em cima dela. E tem que pensar o seguinte, a gente tem um limite, não tem nada saindo do nosso corpo, então tudo aqui está sendo preenchido por alguma coisa. Se tu mexe aqui embaixo, vai mexer lá em cima, se tu mexe aqui em cima, vai mexer lá embaixo. E a gente precisa ter essa noção aí de que a gente tem pressões internas também. A gente recebe um soco, vai repercutir lá dentro também. A gente corre, vai repercutir ali no assoalho pélvico. Então, se tu não tem essa consciência, essa percepção do assoalho, tu vai estar só dando soco em cima dessa musculatura, tipo assim, sabe? Como se tu estivesse colocando muito mais carga em cima dela. Geralmente, quando a gente pega um peso, algo muito pesado, a gente chega até a trancar a respiração, né? Faz uma força, assim, a gente empurra também o assoalho pélvico. Então, se a gente tem uma consciência, a gente consegue fazer uma contração, e quando a gente fizer essa força, vai ir de conta, então tu não vai empurrar a tua musculatura. Tosse. Toda vez que a gente tosse, a gente empurra a nossa musculatura. O que precisa acontecer? Uma contração para a gente amenizar esse impacto. As corridas, os pesos, a gravidade em si, ela já puxa tudo a gente para baixo. Então, a gente tendo essa consciência nas atividades físicas, seria muito mais benéfico para a gente conseguir ter essa musculatura mais saudável, mais tempo. Então, é importante ter essa consciência corporal. Agora, eu fiquei pensando, dentro da disfunção erétil, se comenta, até pesquisas sobre ciclismo. Ciclismo, muitas horas sentado naquele banco que poderia, com o tempo, né, bastante tempo, falando de ciclista mesmo, aquele cara que não é só de final de semana, mas que passa bem mais tempo envolvido com estar sentado naquele banco, com o tempo poderia causar prejuízos à sua ereção. Será que tem relação isso com o assoalho pélvico? Infelizmente, sim. Quem anda de bicicleta, quem anda de moto, quem anda de cavalo, quem fica ali com essa musculatura apoiada por muito tempo, pode sim causar alguma disfunção. E ela pode ser muscular, porque quando a gente está em cima de alguma coisa, quando a gente está em pé mesmo, a gente já está todo tenso. Se a gente não tivesse com uma tensão no músculo, a gente estaria rastejando. Então, a gente tem uma tensão na musculatura. Então, se tu tá ali na bicicleta, na moto, a gente acaba ficando mais tenso ainda, e a gente aperta mais ainda essa musculatura. E essa musculatura tensa, ela não faz o trabalho direito, igual o torcicólogo. Se tu tá com o músculo tenso, o torcicólogo é músculo tenso. Se tu tá com o torcicólogo, tu vira assim, tu não consegue movimentar. E daí como é que tu vai ter uma prática sexual satisfatória se tu não tem movimento ali daquela musculatura? Ou até mesmo para as outras funções, né? Como é que tu vai ir no banheiro ali se tu não consegue relaxar o suficiente para as coisas poderem sair? Então tem essa relação sim. E outra coisa importante é que aqui nessa partezinha aqui do osso, que é onde a gente senta, por trás lá da nossa coluna vem a parte neurológica e ela vai se espalhando aqui pela região da pelve. Ela passa aqui por essa estrutura aqui óssea. Então, quando a gente fica muito tempo, principalmente na bike, a gente acaba pressionando muito, por muito tempo, essa inervação. E tu vai desensibilizando essa inervação. Então, tu precisa também melhorar essa circulação aí do nervo, que é como se fosse aquela dor do ciático, sabe? Que fica trancado e parece que tem alguma coisa. Pode acontecer também para quem faz essas atividades. E daí também tem essa parte aí da consciência corporal, de tu conseguir relaxar, de tu conseguir movimentar um pouco mais para frente, umas horas um pouco mais para trás. Isso tudo vai ser analisado junto comigo, né? Esses treinos aí para a gente conseguir fazer com que o indivíduo continue fazendo as suas atividades, porque não tem um problema fazer as atividades. Tem problema tu não saber como que tu pode melhorar essa atividade aí, para tu não ficar ferrado ali depois, né, e precisar fazer uma intervenção daí para melhorar, para voltar a ser o que era antes. Então a gente já consegue prevenir isso daí também. Então tem essa parte neurológica bem importante que acaba sendo afetada nesses esportes, mas nada para se preocupar se tu consegue ter essa consciência e também essa liberação dessa inervação aí para tu conseguir continuar fazendo essas atividades. Importante sabermos disso, né? Que é interessante, a gente está falando aqui de prática esportiva, né? A gente sempre acredita que, bom, se eu estou praticando esporte, está me ajudando, está contribuindo, e está, né? Sem sombra de dúvida está. Mas como a gente está falando de uma parte específica do corpo, então também é interessante sempre pensar que, além de tudo que a gente já faz, tem uma outra região que também carece de um olhar específico, que vai contribuir para tantas outras coisas,
Agora eu fiquei pensando, né, porque, o assoalho pélvico também ajuda no controle dos esfíncteres, né, da gotejamento de urina, o próprio ânus, escapar dos escapes, né, enfim, puxa, enfim, muito típico dos idosos. Então, imagina a pessoa que não Tá. trabalhou isso ao longo de toda a vida, ou então que além de não ter trabalhado com isso, também prejudicou com bicicleta, cavalo e assim por diante, ou outras atividades, ou sedentarismo, né, muito tempo sentado, né, botando todo o nosso peso por cima. Bom, Até mesmo o tecido adiposo, a gordura, né? Tudo vai para o assoalho pélvico. Quem é maiorzinho aí também tudo está colocando peso em cima dessa musculatura. É como o músculo ele é elástico, né? Tu consegue alongar e também consegue fazer uma contração, isso que é o mais legal, né? Mas tu vai colocando peso em cima dessa musculatura, ele vai se elasticando, ele vai alargando, vai ficando, ou até ele pode dar essa aumentada e mesmo assim ficar tenso, porque é possível, porque tu tem uma tensão, o músculo ele já está tentando fazer força suficiente para segurar os líquidos, gases sólidos, as vísceras aí que vai colocando mais peso ainda, ele vai criando essa tensão aí que vai ser prejudicial também para a tua saúde íntima, não só a sexual, mas em todo o resto, né? E é que nem, de novo, eu trago a qualidade de vida e a academia, ali, os treinos de academia. Quando tu chega na idade mais avançada aí, se tu quer chegar com uma predisposição, uma boa disposição, é treino, não tem como fugir disso. A não ser que tu nunca treine, tá tudo ok, tu vai ter um outro tipo de vida. Então, é uma escolha que a gente faz, né? Tu pode ver um casal de idosos bem definidos, malhados, até com 90 anos, se não mais. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente enxerga isso. Então, se a gente consegue ter um corpo até os 90 anos bacana, o assoalho pélvico não vai ser diferente, porque também são músculos, né? Então, a gente consegue treinar até a gente morrer, inclusive. Tem muitos estudos que falam sobre a parte sexual em quem tem mais idade, que eles acabam deixando um pouco de lado, mas que sim, é possível ter uma vida sexual ativa também em quem tem mais idade. Se treinar e ter essa consciência e dessa musculatura. Porque, de novo, é treino, não tem mistério, não é um comprimido ali que tu toma, que também tem muita gente que acaba indo para esse recurso, porque infelizmente a gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo para ontem, tem que ser logo. Então, a gente acaba colocando coisas para dentro do nosso corpo que não são interessantes para a gente, e ainda mais essas medicações, elas acabam até inibindo também o teu desejo, a tua ereção a longo prazo. Infelizmente, o que tu visualiza de ruim vai ser a longo prazo, porque na hora vai estar legal, mas a longo prazo isso vai dificultar também, tu vai virar um refém dessa medicação. Por exemplo, eu atendi um caso, era uma pessoa de 64, eu acho. Essa pessoa, ela tinha disfunção erétil, essa era a queixa principal, né? Só que há três anos ela tomava medicação para ter ereção. Aí começou a parar de funcionar, mesmo aumentando as doses, né? Aí depois começou, durante um ano, fazia a injeção para ter a ereção. Fez durante um ano, daqui a pouco já não estava adiantando. Olha como foi reduzindo o espaço de tempo também, né? Então, e o médico já estava dizendo para colocar uma prótese. Se ele tivesse chegado para mim lá no início, não precisaria ter passado por tudo isso. Embora quem faz o acompanhamento comigo fique comigo aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso daí tu vai levar para o resto da tua vida. Então, se ele tivesse começado lá no início, ele ia aprender a fazer, claro que vai muito do empenho, né, da pessoa, ele de querer mesmo, e depois seguir a vida. Mas não, ele chegou num extremo que já não tem muito mais o que fazer. Inclusive, eu mesma já disse para ele, eu consigo ali até uns 60% de ereção, de como tu tinha, porque já esculachou tudo ali, né? Atrapalhou toda essa resposta sexual que o corpo tem mesmo para a gente ter uma ereção e ter uma prática sexual satisfatória. A Então, ere isso precisa ser cuidado também. O trabalho para ter ereção é o mesmo que a gente já conversou aqui sobre como ter orgasmo, como ter o trabalho, né, para com o orgasmo dentro do tempo ideal. O trabalho para ereção é o mesmo ou tem algum específico? Assim, ó, a gente. Como que eu trabalho, tá? Eu trabalho em cima de resolver o problema do músculo.
A queixa é uma coisa que a pessoa me traz, que é uma dificuldade dela, que ela não está não tá satisfeita, não está tendo satisfação ali na prática sexual, mas o que eu avalio mesmo é a musculatura. Então, se o músculo precisa de liberação miofascial, precisa de treinamento proprioceptivo, precisa de treinamento de coordenação, precisa de treinamento de pré-contração, vai depender do que esse músculo está precisando. Então, por exemplo, tu chegou com disfunção erétil. Tu pode ter um assoalho hiperativo, que é tensão muscular, né, tipo do torcicolo, e pode ter uma musculatura fraca, ou pode ter os dois. Então, vai depender de cada caso, porque vai depender de como está a musculatura do indivíduo. Eu sei que tem uma queixa ali envolvida, mas tem que ver o que o músculo, onde que está falhando, se realmente é só o músculo também, né? Porque, de novo, entra o trabalho multidisciplinar aí, outras questões da vida, como medicação também é uma questão que vem forte aí, a parte hormonal também, né? Mas depois que avalia essa musculatura, daí sim eu consigo traçar um plano ali específico para aquela musculatura, do que ela está necessitando. Então, mas geralmente são esses passos todos aí que são precisos ser feitos, tanto para quem tem ejaculação precoce, quanto para quem tem disfunção erétil, para prostatectomia, para vários outros casos. É contração e relaxamento, não foge disso. Contração, relaxamento, coordenação, pré-contração e tudo mais. Então, embora seja parecido, ainda tem algumas peculiaridades de cada um, né? Choquezinho, existe? Existe. Ele ajuda muito mais para quem não tem percepção do assoalho pélvico, que é, por exemplo, dobra o braço, a pessoa fica lá, tipo, tô tentando, mas não consigo, nem sei onde é que tá meu braço. Aí tu vai lá, coloca um eletrodo, né, na parte muscular ali, aí tu dá um estímulo no músculo, tem uma corrente específica, aí sim a pessoa, tá, é aqui então, é aqui onde eu tenho que contrair. Para isso, a gente consegue utilizar esse choquinho. E também para identificar a parte neurológica de quem faz prostatectomia, até onde que foi afetado, dependendo da contração que é feito nessa musculatura a partir desse choque aí, a gente consegue ver até quanto que foi comprometido. Mas tirando isso, não tem tanta necessidade no restante, não. O principal instrumento são as mãos mesmo do fisioterapeuta. Eu mesma utilizo muito mais minhas mãos do que qualquer outro recurso aí. Porque é basicamente isso, relaxamento, propriocepção e treino de coordenação e força. Boa. Então, se tu vai num fisioterapeuta que usa choquinho, sai correndo, porque isso daí é só... Sai correndo, porque isso daí é só nesses casos aí bem específicos, ou de repente para quem tem falta de lubrificação muito severa por conta de medicação, também tem um outro tipo ali de eletrodo que a gente consegue também para melhorar, utilizar para melhorar a lubrificação. Mas tirando isso, não tem necessidade de usar. Perfeito. Bom, Lid, caramba, cara. Trouxe para nós muitos conhecimentos, muitos elementos que nós não conhecíamos, partes do corpo que a gente nem sabia que dava para trabalhar. E tu trouxe o quanto da fisioterapia, o quanto dessa fisioterapia que trabalha com a região pélvica, o quanto isso é fundamental para nós. E tu deixou claro em toda a nossa conversa que não apenas para a sexualidade, não apenas também do homem, mas também da mulher, mas o quanto ela é importante para a nossa vida. E o quanto também a gente tem que ter noção do que a gente faz hoje, que ao invés de estar ajudando, talvez esteja até mesmo atrapalhando, para que essa musculatura se desenvolva bem, que ela esteja fortalecida, para que ela consiga contribuir, aliás, continuar contribuindo ou cumprindo bem a função, né, vamos pensar assim, de uma forma mais significativa para a gente ter esses resultados, né, que são as funções, de uma forma mais saudável, mais duradoura, né? Como tu mencionou, idade independe, né? Se está bem fortalecido aquele músculo, dá para ir até longe, tendo uma boa função sexual. O quanto disso contribui para boa qualidade de ereção, para o tempo de ejaculação, né? O quanto contribui para a disfunção ejaculação precoce. Mas também a gente viu que isso tem toda uma relação com a nossa psique, que é o bem-estar subjetivo, né? A felicidade,
nosso bem-estar psicológico, o quanto a gente fica satisfeito, realizado, porque é mais uma área da vida saudável, né? Então não é só academia, né, ficar musculoso, tem outra região também que dá para a gente trabalhar, tem tantas outras coisas que a gente faz, mas que também carece também dar um olhar para essa região da pelve. E inclusive para sexualidade, né, Elias? Porque as pessoas, elas gostam de sexo, por exemplo, vamos colocar o sexo, por exemplo. Gostam de sexo, gostam da prática, mas elas vão se afastando até mesmo disso, né? Porque vem um monte de outras coisas, outras prioridades, mas isso é importante para o ser humano. E a partir do momento que tu entende o quanto que isso é importante para ti, acaba ficando mais fácil de tu resolver essas questões. Ah, é importante um pouquinho, médio, não tem que ser muito, como que tem que ser. Tu se conhecer acaba ajudando muito mais nesse processo do que qualquer outra coisa. Tu entender o que tu gosta, ou principalmente o que não gosta, né, de que aconteça ou não ali naquele momento. Então, isso também é muito importante. Nitiele Veiga, minha amiga, muito obrigado por tudo isso que tu compartilhou conosco. Eu acredito que a mim ajudou bastante. Eu imagino que quem esteja nos assistindo agora também aproveite esse conteúdo, aplique, aplique a parte básica, né, que tu nos orientou a O fazer, movimento. exatamente os movimentos, mas que não hesite e procurar por alguém, né? Procurar pela LIT, né, aqui em Porto Alegre, para fazer esse exercício tão fundamental para garantir a saúde sexual por muito mais tempo, ou para quem já está com alguma dificuldade, poder resolver logo isso aí. Lite Deixa eu só Veiga, contar um último caso, posso? claro, deve. Eu vi que tinha perguntas ali, depois eu vou dar uma lida também. Semana passada eu comecei com uma pessoa que já tinha conversado comigo pelo telefone e disse, mas eu tô bem, não tenho nada, mas eu queria entender como que é essa fisioterapia pélvica, não sei o quê. Aí passou uns meses, aí a criatura veio, né, no meu consultório, tá, vamos ver. Não, mas eu tenho super controle, não, porque tá tudo bem, porque, nossa, eu sou bom. Tá, mas não, vamos fazer para ver se realmente dá resultado. A pessoa incrédula, né? A gente fez 2 sessões e foi só mais de percepção, só de coordenação, para tu ter uma noção de quanto o movimento dessa musculatura é interessante já desde o início, né? E só de fazer essas movimentações ele já viu diferença. Então, um indivíduo que estava super ok, que tinha total controle, a ereção ok, a autoconfiança dele lá nos ares também, mesmo assim ele teve um bom resultado só com o entendimento dessa musculatura e desses movimentos, né? Porque a gente faz um treino aqui no meu consultório, mas depois a pessoa segue treinando em casa. E daí, de novo, vai do empenho da pessoa, do quanto que ela quer que aquilo aconteça, do quanto que ela quer que aquilo faça parte, né, da vida dela e o quanto que ela entende de tudo aquilo. As Deixa perguntinhas eu que estão ver. ali, eu já Já inseri foram, aqui, né? eu inseri na nossa conversa. Tá. Quem não está em Porto Alegre e não pode ir diretamente com a LIT, aonde quer que esteja, procure por alguém, algum fisioterapeuta que trabalhe essa região. Agora, se está em Porto Alegre, está aí a LIT, a nossa sugestão, a minha sugestão para procura. Bom, Deixa eu LIT, colocar o meu arroba ali do isso. Instagram também para vocês darem uma olhada ali e também para me encontrarem no WhatsApp, para a gente trocar uma ideia. Se tem alguma outra dúvida, porque sempre tem um monte de dúvida, né? Ó, os homens já foi também, né? Sei. Aliás, fica aqui embaixo, na descrição deste vídeo, os canais por onde tu pode contatar a LIT, tirar dúvidas, trocar ideia. Ela tem bastante conteúdo também nas redes sociais dela, no Instagram, onde também está aqui embaixo. Então, se tu gostou e assistiu até agora, eu agradeço por estar compartilhando, aliás, acessando esse tipo de conteúdo que é tão fundamental para todos nós. Se realmente fez sentido para ti, então compartilhe com outra pessoa que tu acredita que possa também ser muito útil. E não deixa de curtir e se inscrever neste canal aqui. Lite, muito obrigado. Valeu pelo teu tempo, tua disposição, teu conhecimento. Com certeza a gente vai ter Obrigada. conversas. Quer dar um abraço, um beijo, que nem o programa da Xuxa? Não, quero agradecer a participação de todo mundo aí também, as perguntas. Acredito que algumas dúvidas que a gente tem sempre é a dúvida de outro alguém, né? Então é bem interessante compartilhar esses medos e receios e questões aí para a gente ter um futuro melhor, com bastante qualidade de vida e com muito sexo gostoso também. Legal.
Minha amiga, muito obrigado. Quem esteve online aqui conosco, muito obrigado também. Para tu que está assistindo agora aqui no YouTube, obrigado por ter assistido até este momento. Não deixa de se inscrever, dar curtida nisso aqui e compartilhar com alguém que acredita. Valeu e um abraço.